1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Querem ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dando umas exortações a Timóteo aqui para que ele coloque ordem na casa. Irmãos, o livro de Efésios nos ensina que o Senhor, quando subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E os dons dados em Efésios 4 são os dons ministeriais dados pelo Senhor: apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres. E esses dons são dados para quê? O mesmo texto de Efésios nos ensina, a partir do capítulo 4, versículo 10 em diante: até que todos cheguemos à medida da plenitude da estatura de Cristo. Eu creio que nenhum de nós chegamos ainda, então nós temos muito trabalho para fazer, né? E o Senhor confiou o trabalho de ensinar alguns homens e mulheres também que estão trabalhando incansavelmente, um ajudando o outro, fortalecendo o trabalho, e ainda muitas pessoas através dos dons sobrenaturais que derramam sobre a igreja. Então todos nós recebemos alguma coisa da parte do Senhor para servir a igreja de Cristo. E a liderança ela é levantada pelo Senhor, para que possa executar a vontade do Senhor na terra. Não para liderar por si, não para tomar conta do seu povo, do seu rebanho e das suas ovelhas. Muito pelo contrário, é para cuidar das ovelhas e do rebanho do Senhor. Por isso essa responsabilidade ela é tão grande, que ao mesmo tempo que você tem uma responsabilidade e tem um poder, vamos assim dizer, eclesiástico sobre a vida das pessoas, você tem a quem dar conta. Você tem alguém que você tem que puxar o caderninho e falar: Senhor, olha o que eu trabalhei, o que eu fiz, e estou passando para o Senhor só um relatório do que eu estou vivendo, tanto nas coisas espirituais quanto materiais. Então há uma responsabilidade, há sim uma autoridade, mas também há um preço a ser pago quanto a isso. E nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: olha, partindo eu para Macedônia, eu lhe roguei que permanecesse em Éfeso. Para quê? Para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo está dizendo para Timóteo: eu te roguei, Timóteo, para que você passasse e fizesse isso, para que você ordene essas pessoas que estão ensinando coisas erradas dentro da igreja para que parem. O que eles estão ensinando estão trazendo muito mais contenda do que ajuda, muito mais destruição do que construção. Pelo contrário, não há construção alguma, não há edificação, não há proveito. Essa conversa que eles estão tendo no meio do povo é conversa fiada. E se elas fossem inúteis e não causassem mal algum, que ficassem, mas não é assim. Porque todo tipo de informação que é fora da fé, que é desconstruída da verdade, ela vai atrapalhar o nosso crescimento. E me parece, irmãos, pelo que nós interpretamos do texto aqui, esses camaradas estavam espalhando essas conversas, e isso não é muito diferente do que acontece nos nossos dias. Qual de nós aqui nunca vimos pelo YouTube, nos canais da internet, ou vídeos hoje chegando pelo nosso WhatsApp, conversas sobre assuntos que nós não entendemos,
que a Bíblia não fala a respeito deles, e esses assuntos são bem contrários à palavra do Senhor, baseados em revelações, baseado em sonhos de algumas pessoas, baseado em irmãos que supostamente desceram até o inferno e subiram até o céu e trouxeram informações do diabo ou de Deus ou de anjos e começam a espalhar uma doutrina que a Bíblia não fala a respeito. E com isso eu não estou dizendo que eu não creio que o Senhor fala por sonhos. Eu creio e oro para que o Senhor fale comigo através de sonhos, através de visões, através das revelações. Mas por trás de todo esse emaranhado que nós temos hoje em dia de revelações ou de profetadas, nós vemos muita conversa rodando por aí. Essas conversas não condizem com a palavra. Então todo tipo de suposta revelação que não bate com a Bíblia Sagrada, ela é mentirosa. As coisas têm que se encaixar naquilo que a palavra do Senhor nos diz. E ainda quando se encaixa, nós temos ainda que julgar, não a pessoa, mas a profecia, para sabermos realmente se isso vem da parte do Senhor. Então, meus amados, quando o apóstolo Paulo exorta, ele roga, na verdade ele faz uma súplica para Timóteo, vai lá e não permita que essas coisas aconteçam. Repreenda esses camaradas, não permita que essa conversa se espalhe. E isso é uma orientação de Paulo a Timóteo, porque Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso nesse momento. É o que nós acreditamos aqui. Irmãos, é necessário que a palavra de Deus seja anunciada, e também é necessário que aqueles que falam contra a palavra sejam calados. Porque se nós deixarmos com simples intuito de dizer, não, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele tirará o joio do meio do trigo. Aqui nós não estamos falando de joio. Nós estamos falando sobre o anticristo trabalhando dentro da igreja onde está sendo feita a construção. E nós não podemos simplesmente acreditar que essas coisas vão ser trabalhadas pelo Senhor sem que nós venhamos fazer alguma coisa. Na verdade, o Senhor nos usa como instrumento. Quer ver uma prova bíblica do que eu estou falando? No livro de Apocalipse, capítulo número 3, o Senhor faz uma repreensão para a igreja de Tiatira. E ele fala assim, olha, eu tenho, porém, ao anjo da igreja de Tiatira, que toleraste Jezabel, mulher adúltera, que ensinava os meus servos a sacrificar e comer das coisas sacrificadas e prostituírem. Então o Senhor estava repreendendo ao anjo, ao pastor, ao líder da igreja de Tiatira, porque ele permitiu que esta mulher chamada Jezabel, se era uma figura de linguagem ou se era uma doutrina em si, usando o nome da Jezabel de Acabe do Antigo Testamento, mas o fato é que o Senhor repreendeu o anjo da igreja porque ele estava permitindo que acontecesse. Então nós temos a incumbência, a responsabilidade como líderes espirituais, como pessoas que foram chamadas pelo Senhor para poder trazer as boas novas de salvação, de paz e de amor, também de coibir, de não permitir que esse mal se espalhe dentro da nossa igreja. Então a responsabilidade da liderança é também de não permitir que doutrinas fantasiosas, mentirosas, ou como Paulo ele mesmo diz aqui, olha, mitos e genealogias intermináveis. Ou seja, vai puxando o fio, isso não tem fim. É uma conversa que não tem início nem fim, que não tem parâmetro, que não tem comparação e que não tem prova bíblica. E olha que quando nós falamos dos dons espirituais, ainda podemos mencionar o dom do discernimento de espírito, né? E esse é um dom que todos nós, servos de Deus, deveríamos buscar. Eu sei que os dons não são para todos. O Senhor distribui conforme Ele quer, visando um fim proveitoso para a igreja. Mas eu creio que esse dom é um dom que deveria ser buscado, se não para todos receberem, para a maioria. Porque é o dom que vai nos dizer se realmente nós estamos lidando com algo que vem do Senhor ou não. Não é um dom que vai fazer você identificar se o que você está ouvindo é bíblico ou não. Isso aí é um estudo da palavra. Você lê e se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Quando alguém pregar uma heresia, você vai saber. Isso não é o dom do discernimento. Isso é o dom da interpretação. Isso é a busca, é o aperfeiçoar do talento. Mas agora o dom do discernimento é para saber realmente, como o apóstolo Paulo descobriu pelo Senhor através do discernimento, que aquela moça que andava atrás dele dizendo, esses são servos do Senhor. Estes são homens de Deus, este é Paulo, o homem do Senhor, e ele percebeu que aquele espírito que elogiava, era elogiando, tentando fazer com que o egoísmo saltasse no coração de Paulo, que ele se engrandecesse, e ele percebendo pelo espírito que era um demônio, ele repreendeu. O dom de discernimento é para nós sabermos se a doutrina que vem é uma doutrina temerária, uma doutrina demoníaca, e nós precisamos nos afastar.
Se passar pelo crivo do nosso conhecimento bíblico, dizendo que tal coisa é errada, aí nós precisamos da ajuda sobrenatural para identificar o espírito que está nos rodeando. Irmãos, e tem muita conversa sendo espalhada. Tem muita heresia sendo contada. E se nós não conhecermos a palavra do Senhor, será muito fácil nós bebermos dessa fonte. E quando nós bebemos de uma fonte duvidosa, nós vamos acabar transmitindo também, nós vamos multiplicar essa ignorância. Então precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer a palavra, precisamos ter uma vida de intimidade e com relação íntima com Deus, para que o Espírito Santo nos mostre quando as coisas ruins estão chegando perto da igreja. E nós, como líderes espirituais, diáconos, presbíteros, homens, mulheres que estão à frente do trabalho, precisam saber exatamente se o que estão ouvindo vem do Senhor ou não. Amém, meus amados? Precisamos estar conectados com Ele o tempo todo. Ele diz: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Para nós que nascemos de novo e vivemos segundo a graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, a lei já não tem mais poder sobre mim e sobre você. Quer saber se a lei tem poder sobre a sua vida? É se você ainda não nasceu de novo. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós andamos pela fé. Quando falhamos, porque isso acontece, nós nos arrependemos tão amargamente e voltamos correndo para o Senhor pedindo perdão. Nós não conseguimos magoar o coração do nosso amado. O nosso coração se parte quando nós entristecemos a Deus. Nós temos até vergonha de orar. A nossa vida foi transformada. O que habita em nós é o Espírito Santo. Então a lei são para aqueles que querem praticar a maldade, aqueles que querem ser detratores, ou como diz aqui, profanos, irreverentes, matadores de pai e mãe, algumas versões diz parricidas e matricidas, homossexuais, para os sequestradores e para os mentirosos. Mas aquelas pessoas que vivem nesse modo de vida e não querem transformação. Agora, qualquer uma dessas pessoas que se encontram com Jesus e querem uma vida de santidade, elas vão precisar do nosso apoio e da nossa ajuda, da palavra de Deus. Mas isso é o Espírito Santo quem faz a partir da pregação da palavra, mas uma pregação íntegra, aquela pregação que não esconde, aquela pregação que não é leite com pera, que não passa pano quente, a pregação verdadeira da palavra de Deus que provoca o arrependimento. Aleluia. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar coragem de pregar, de anunciar e de falar exatamente aquilo que nós precisamos. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o coração de cada um e que essa palavra possa trazer um ensinamento no dia de hoje para todos nós, que possamos anunciar, pregar e espalhar o Evangelho do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dar um tchau, Pedrinho? Então dá tchau.